Versículo 22. Em diante. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos. Aleluia. Amém? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, poderoso Deus. Toma nossa mente, nosso coração com o teu Espírito Santo. Ministra essa palavra conforme a necessidade de cada um. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo para sermos mais que vencedores e achados como verdadeiros adoradores nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Pode sentar também a noite aqui nele. Aleluia. Eu estou com a voz essa aí, mas isso aí não vale nada não. Eu falei com Deus e Ele falou que Ele me sustenta, então estou nos braços dele. Bem? Então às vezes a gente acha, todo ser humano acha que vai viver muitos anos desfrutando da terra, de tudo, das coisas boas. Porque tem gente que fala assim, o mundo não tem nada bom, o mundo tem muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa gostosa. E a pessoa pensa assim, nossa, eu vou desfrutar de tudo isso, eu quero tudo isso. Mas nós não podemos estar agarrados nisso. Nós podemos viver isso sem estar agarrados nisso. Aleluia. Porque tem três coisas que nos impedem de estar com Deus verdadeiramente. Primeiro nós temos que vencer essas três coisas, para depois a gente ser livre e receber aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem muita coisa boa para cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas tem três coisas que nos afastam e nos impedem de receber isso dele: o mundo, o diabo e a carne. Porque o mundo, ele nos oferece muita coisa boa. O diabo, porque ele está por trás de tudo. E a carne, porque a nossa carne tem uma natureza pecaminosa. Nós viemos de Deus, mas porque Adão pecou, nós temos uma natureza caída pecaminosa. Mas isso não nos impede, porque em Cristo temos uma vida eterna. E o maior problema que todos nós temos é o pecado. Porque a mesma mentira que Satanás pegou no jardim, e Eva pega em nós todo dia. Não é bem assim que Deus falou, não. Lá na Bíblia está assim, você pode viver dessa maneira, não tem problema nenhum. Mas o mesmo Satanás que nos leva a mentir, a pecar, é o mesmo que nos acusa depois. E a gente começa a sofrer, a gente começa a ter problema com nós, com tudo. E nós não podemos desfrutar dessa vida em abundância que Deus traz para nós. Ele mesmo mostra coisa que não é da nossa conta. E Ele mesmo fala lá, ó, aquilo lá tá bom demais, só. Aquilo lá não tem problema não, mas aquilo lá você não vai aceitar, né? Então nós precisamos entender que a estratégia dele é a mesma. A única coisa que ele faz é nos distrair. O resto é nós que fazemos. Porque nós ficamos prestando atenção nele em vez de prestar atenção nas coisas de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que vencer, nós temos que vencer o mundo, o diabo e a nossa carne. Para a nossa carne não pecar. E hoje ele usa várias coisas para nos distrair, para nos dizer, porque hoje a vida está muito boa. E ele quer dificultar a nossa vida para a gente não ver Deus nessa vida em abundância. E ele quer dificultar, e ele fica sempre tentando nos puxar do lado dele. Uma árvore, ela cai para que lado? Quando você vai cortar uma árvore, quem já cortou árvore, já viu cortar árvore? A maioria que já, né? Nós somos do interior, de vez em quando a gente vê uma pessoa cortando na árvore, não é isso? A árvore cai para aquele lado que tem mais peso, que está mais inclinado. Ela cai por ali. Nós também cai aquele lado que nós estamos mais inclinados. Se nós estivermos inclinados
nós vamos cair do lado de Deus e viver essa vida em abundância. Mas se nós estivéssemos inclinados do lado do mundo, do pecado, da carne, nós vamos cair por lado da carne. Mas Deus não quer isso para a nossa vida. Porque Ele é Deus e é soberano. E em Romanos 12:12 ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede ciente na tribulação, na oração, perseverantes. Então nós temos que estar cientes que nós vamos ter tribulação, nós vamos ter dificuldade. Mas nisso nós temos que perseverar em oração, em busca, para nós vencer isso aí. Porque Ele quer nos dar. Ele nos livrará do pecado. Mas da desobediência não. Porque a desobediência é uma escolha minha. A humanidade, a natureza dela é de rebeldia. As pessoas que mais rebelam são aquelas que têm mais talento. Porque Ele engana as pessoas. A pessoa que tem mais talento para servir na casa do Senhor é o que jamais engana. Porque Ele mostra um erro aqui, Ele mostra todo ali. Se for mostrar um erro dos outros, todo mundo é errado. Aí a gente não vive por causa dos outros, a gente tem que viver para Cristo. Aleluia. Porque a nossa natureza carnal, ela é caída. Se não tiver Deus, não é nada não, gente. Não adianta a gente querer vencer se a gente não tiver com Deus não, em obediência não. E buscar Ele todo dia. Quando a pessoa fala assim, eu sou forte, eu sou bom demais, eu faço isso, eu tenho esse dom, esse talento, aí eu falo com Deus cara a cara, que eu não sei o quê. Miserável essa pessoa. Porque Jesus viveu a unidade e nos ensinou a viver em unidade, todo mundo junto e misturado. E às vezes Deus deixa a gente sem dormir de noite, pega a gente e dá na gente uma surra de madrugada e fala assim, agora você vai falar o que eu mandei. Amém? Então lá no Salmo 51, o salmista fala: eu nasci na culpa do pecado da minha mãe. E foi mesmo. Eu nasci na culpa. Minha mãe me concebeu no pecado. E eu estou aqui pela tua misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Aleluia. Meu pecado estão diante de mim. Me ajuda. Vai lá no Salmo 51. Botei medo de ler o Salmo 51. Porque lá no Salmo 51, Davi expõe a sua fraqueza. Davi expõe as suas fraquezas para que todos vissem que ele é fraco, pecador. Mas a misericórdia de Deus nos alcança todo dia. Aleluia. Quando nós quebrantamos e reconhecemos que somos miseráveis, que somos pecadores e que dependemos de Deus para nos viver. Para Ele nos erguer, para Ele nos dar força, para Ele nos direcionar pelo Espírito Santo, para ser guiado por Ele. E nós precisamos alcançar a misericórdia de Deus todo dia da nossa vida. Porque Paulo fala lá em Gálatas 5, a partir do versículo 11. Porque se alguém gloriar, glorie na cruz de Cristo. Se alguém é perseguido pela cruz de Cristo, regozije no Senhor. Se alguém está te maltratando por causa de Jesus, fica alegre. Fica feliz, alegre-se nele. Porque Ele vai te dar recompensa. Porque Ele é Deus. E Ele é misericordioso. Amém? Porque Ele sabe todas as coisas. E Ele pode nos dar mais do que queremos, mais do que precisamos. Amém? Porque Ele é soberano. Aleluia. Porque Ele tem prazer. A palavra de Deus diz em João 5:24 que Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará no juízo, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Mas tem que crer na palavra. E muitas vezes nós ficamos perturbados. Nós ficamos querendo a nossa verdade. E a nossa verdade acaba sendo uma mentira. Porque nós somos uma humanidade caída. Porque Adão caiu. E nós caímos.
Então ele diz lá: sim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou para a morte. Então ele venceu na cruz, ele vai vir como juiz. E se nós estivermos alinhados nele, ele não vai nos julgar, porque nós já fomos julgados. Porque nós fomos julgados pela palavra. E se nós somos julgados pela palavra e obedecemos a palavra naquilo que precisamos, ele vem sobre nós com o Espírito Santo e nós seremos aqueles a que ele procura, verdadeiros adoradores. Tinha um homem que estava perdido nas montanhas. E ele andou, aí ele chegou lá na frente, encontrou com algumas pessoas e virou e falou assim: como é que eu faço para me voltar? Aí a pessoa falou: para você voltar, você tem que chegar no final e rodear a montanha. Porque se você passar da onde você veio, você vai perder no caminho. Como isso aí traz uma lição para a nossa vida? Traz uma lição para a nossa vida, que nós não podemos voltar do mesmo caminho, senão nós vamos nos perder. Nós temos que ir em direção. Se nós estamos meio perdidos, nós temos que ir para frente e não voltar pelo caminho que nós viemos. Porque lá no caminho que nós viemos, o inimigo está esperando nós para nos derrubar. Mas se nós for em frente, Jesus está de braços abertos para nos perdoar, nos receber, nos ensinar, nos dar força, para nós viver uma vida eterna, uma vida em abundância com Ele. Porque se nós vamos adiante, olhando para o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, Jesus Cristo, nós vamos chegar em algum lugar. Mas se nós estivermos tão preocupados com nós mesmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. As pessoas hoje preocupam muito com si próprio, porque essas palestras de autoestima levam a pessoa a não acreditar nem em Deus, só nele mesmo. Mas para quê? O patrão vai lá e põe uma palestra de autoestima. Os empregados dele ficam tudo achando que pode fazer tudo e faz tudo, e ele recebe o dinheiro. Mas a única lugar que eu posso todas as coisas é naquele que me fortalece, Jesus Cristo. É só nele. A pessoa que é egocêntrica, só pensa em si, é egoísta. Ele quer tudo para ele em primeiro lugar e ele acha que é o centro das atenções. Ele não acredita em Deus. Esse é o ateu. Ele acredita nele mesmo. Nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Foi ele que pagou o preço na cruz. Então fala que a Bíblia é um livro qualquer. Mas como é que ele é proibido em 32 países? Porque quem lê a Bíblia vence na Bíblia. Quem lê a Bíblia é mais que vencedor. Lê a Bíblia todo dia para você ver. A Bíblia te ensina o caminho que deve andar, da dissipação para a dúvida. E é a nossa solução para a desgraça mal entendida dessa vida. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. Isso não é novidade, não está aqui na Bíblia. Aí o povo fala assim: não, a Bíblia é o homem que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Um livro que se renova cada dia há 2023 anos. O que dura para isso? Tudo é passageiro. Mas a natureza do nosso Criador não é egocentrismo. A natureza do nosso Criador é pluralismo. O Deus é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. E Jesus não nos ensinou a orar que o Deus é meu, que o Pai é meu, que o pão é meu. Não, é nosso, é plural. Eu não sou muito boa de português não, mas nisso aí eu acho que não tenho dúvida não. Está muito claro, né? Mas a pessoa que está fundamentada nele mesmo, mais dia menos dia ele vai ser um fracassado. Mais dia menos dia ele vai ser derrotado, porque não tem aonde recorrer. Mas eu só falo com Deus. Mas
pediu a alguém que ajudasse a sustentar os braços dele para que ele pudesse ganhar a guerra. Nós precisamos de pessoas para sustentar nossos braços para nós vencer a guerra. Sustentar nossos braços em oração, em jejum, em palavra, para nós sustentar e vencer a guerra contra o inimigo. Nós estamos numa guerra. E só vai ser vencedor aquele que perseverar até o fim. Ah não, mas eu estou escurecido, as coisas estão difíceis. Está difícil. Está difícil sim, eu não estou falando que nada é fácil. A Bíblia nunca falou comigo que nada ia ser fácil. Mas eu sou mais que vencedor. Me chamaram para pregar e eu vi o invisível. Eu falei, aí quando eu estou pensando, eu vi o invisível. Mas é porque se nós não vemos o invisível, nós não venceremos. Porque a fé é o invisível. A gente não vê para crer, a gente quer para ver. E às vezes aquilo que eu estava achando que ia ser difícil é mais fácil. Que é o que toda a vida eu vi. Eu vi o invisível. A gente nasceu para Deus. Deus te fez para Ele. Deus te fez para Ele. Ele tem um propósito para Ele. Vai usar você para Ele. Mas quanto mais Ele me dá, mais eu quero ser adorada. Aí eu não vou poder trabalhar para Ele. Só quando eu deixo Ele me usar e exalto o nome dEle, eu vou crescer e multiplicar. O propósito de Deus e o desejo de Deus é que cada um de nós esteja no centro da vontade dEle. Tudo é para Ele. Eu pedi para pregar o esposo e não conta. Não deixe a influência que tem hoje. Hoje eu vejo muita palavra bonita lá no Instagram e todo mundo acha que aqui do Instagram está cumprindo aqui que está falando. Mentira pura. Tem tanta pessoa que está ali que fala de humildade, mas chega perto dele para você ver. Eu tenho andado, eu tenho viajado, eu tenho visto esses pregadores de mídia, eu tenho chegado perto deles. Eles pregam humildade, mas eu não digo humildade. Humildade é você aceitar que você chega no seu banheiro, você não pode entrar, porque já tem outro lá. Aí você vai dar uma voltinha e você chega lá, tem outro lá. Agora você impõe, você não tem humildade não. Porque a humildade, ela tem que ser revelada. A humildade, ela não vai, humildade não é coisa oculta que fica lá dentro não. Tanta soberba todo mundo vê, como a humildade todo mundo vê. As pessoas separam muito igreja com casa. Mas nós somos corpo e alma e Espírito Santo da coisa separada. Se você não fizer um altar dentro de você, um altar na sua casa, um terceiro altar aqui, não vai conseguir ficar de pé. Porque a nossa vida é dele. Aleluia. Nós não precisamos entrar no beco sem saída. Nós podemos ir até lá, na direção dele, e deixar os resultados com ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa acha que Deus tem que o servir em particular, como o gênio da lâmpada, né? Eu quero isso, eu não quero isso, eu quero isso, eu não aceito isso, eu quero aquilo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, em particular. Na hora que eu quero, do meu jeito. Mas Deus não é assim, pelo contrário, Ele é plural. Deus, tem um S no fim. Não é Deus não, é Deus. Deus de todos. Aleluia. Porque a pessoa que pensa nele mesmo, ele não consegue ter empatia. Ele não consegue colocar no lugar dos outros. Ele não consegue ajudar os outros, porque ele acha que todo mundo não presta, só ele que presta. E às vezes eu tenho falado aqui que quando Deus dá a gente o entendimento, a gente quer matar o resto. Mas fulano não trabalha, mas fulano é assim, mas fulano é assim.
Mas não é que ele também já deu e dá trabalho até hoje, não. Pela ignorância, pelo jeito, pela desobediência, pelo eu faço, eu posso, eu quero, e é agora que Deus tem que me servir. Não é bem assim. Todas as coisas têm que partir de Deus. Ele te criou com propósito. Ele te criou para que você possa obedecê-lo, porque ele mandou Jesus Cristo, que foi exemplo. Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Aí os outros querem não. Eu quero que Deus me sirva. Eu quero isso. Eu quero comer isso. Eu não aceito isso. Ah, não. Ninguém faz. Mas ninguém faz isso. Mas eu preciso disso. Pense não, gente. É na vontade dele. Eu estava falando hoje, igual eu voltei da praia com uma frase: ninguém que respira no mundo não vive sem a possibilidade de decepcionar. Porque todo mundo decepciona. Não ponha suas expectativas em pessoa, põe em Jesus Cristo. Eu sei disso e vivo por isso. Eu vejo o invisível. Eu vivo invisível, eu vejo o invisível. Hoje o Alessandro esteve aqui e quando meu início da caminhada, quando eu vim para Fonte Nova, ele vinha muito na minha casa. E ele falou: missionário, quando os outros estão apavorados, está achando que tem que pregar, está achando que tem que profetizar na vida dos outros, eu falo: eu vou te levar na missionária. Porque ela viu o invisível. Quando o pastor falou com ela, não vai dar em nada, ela viu o invisível. Quando o povo falar que isso aí não vai dar em nada, olha, gente, quando o pastor Rodrigo, ele usava droga, e eu ia na casa dele de madrugada chamar ele para ir para o monte, o povo falava assim: não adianta, ele não vai parar de usar droga. Eu falei: mas Deus mandou eu chamar ele, eu chamava ele e levava ele para o monte. E ele está aí pregando a palavra. Um dia nós íamos para o monte, nós passamos de frente a boca de fumo, e ele abaixou para pegar uma pedra, e eu abaixei junto com ele. Quando ele pegou a pedra, eu tomei na mão dele, pus no bolso, e cheguei lá no monte, eu joguei essa pedra de crack dentro da fogueira, a hora que estava queimando os pedidos. Essa pedra deu um urro lá dentro, porque Satanás estava saindo da vida dele. Eu falei: Senhor, eu quero o vício desse homem aqui agora. E aquela pedra deu um urro, mas nunca mais ele usou droga. Ele pode desobedecer em outra área, mas ó, a droga Jesus queimou da vida dele, naquele monte, naquela madrugada. Ele saía de Santa Filomena, descia a BR toda, passava na casa dele, e ia lá perto da cerâmica, pra lá na cerâmica no monte, a pé, de madrugada, em jejum. E Deus libertou muita gente nessa época. Ah, não, eu não posso fazer isso não, porque como que eu vou fazer com minhas coisas? E eu trabalhava, eu chegava e trabalhava. Nós só existimos. Nós só estamos aqui. Nós só existimos. Nós só estamos de pé porque Deus quer. Não adianta falar dele porque eu não. É porque Deus quer que eu esteja aqui. Ele queria que eu estivesse aqui. Ele é que é o soberano, ele é que manda. E eu só existo por ele. E não morri ainda por causa dele, que ele não deixou ainda. Eu quero ser promovida, mas ele não chegou a hora. Eu sou obediente. Eu vou esperar a hora. Porque eu não quero morrer. Eu quero ser promovida. Porque quando a pessoa não busca Deus, a vida dele perde sentido. Há um vazio dentro dele, quando ele não deposita a sua confiança em Deus, quando ele não entrega verdadeiramente. Você tem de um vazio, você tem tudo e não tem nada. Igual eu falei aqui, tem tantos ricos necessitados que me procuram. Muito mais necessitado que aquele que não tem o que comer. Porque a necessidade maior nossa é de Deus. Você pode não ter comida,
Você pode não ser bonito, você pode não ter casa boa, mas se você tiver Jesus, você é mais que vencedor. Enquanto a pessoa não compreende que o sentido da vida é Deus através de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, ele nunca vai firmar. Ele pode ter tudo na vida, mas ele nunca vai ser feliz. Ele nunca vai descansar. Ele nunca vai ter paz. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. Então eu confio nele. Eu quero é ele. Quem que quer ficar casado, gente? O diabo vai levando a pessoa. Olha que a pessoa está fracassada. Nem ele não quer. Nem ele não beira mais. Ninguém quer fracassado, não. Aí a pessoa começa a distanciar de Deus, começa a diminuir Deus. Aí Satanás, quando ele estiver bem longe, dá uma rasteira, ele dá para voltar. Porque a gente não sai da presença de uma vez, não, a gente sai devagarinho. Hoje a gente presta atenção em uma coisa, amanhã a gente presta atenção em outra, depois a gente vai, depois a gente vai, depois a gente vai, depois a gente não tem perna para ir mais. E se a gente voltar pro mesmo caminho que a gente foi, ele está lá esperando nós para nos derrubar. Em Deus, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente entra na palavra, a gente entra na história da Bíblia, a gente descobre a nossa identidade. A gente descobre o significado da nossa vida. A gente descobre o propósito e a nossa importância e os nossos destinos. Tudo a gente só encontra na palavra, em Jesus Cristo, em esse Deus verdadeiro e no Espírito Santo. Todos nós temos que pensar que todos os caminhos, a não ser Jesus Cristo, é um beco sem saída. Só Ele, que está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele é tudo beco sem saída. Você fica frustrado, você fica angustiado, você fica triste. Mas você quer resolver sua vida da sua maneira. Você não consegue. Você só existe porque Deus quer que você exista. Você só está aqui porque foi escolhido de Deus nessa noite. A única pessoa que não queria que você estava aqui nessa noite é os demônios, Satanás que não queria. Mas Deus te escolheu para te falar nessa palavra que a importância que você tem para Deus é muito grande. Ele te ama, por isso Ele te escolheu. Você não é qualquer um. Você não pode fazer qualquer coisa, porque todo mundo fala, como é que fulano faz isso? Você não é qualquer um. Eu falei com a Ana Clara lá na praia, todo mundo passando lá no rio, o rio é poluído. Todo mundo passando para uma praia para outra, em vez de rodear por cima. Aí eu falei com a Ana Clara, todo mundo passou ali. E ali não tem problema não. Peguei uma frieira braba. Tá? Porque a gente não é todo mundo. Então quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa, não vai fazer. Você não é todo mundo. Deus te escolheu com um propósito, para que você saiba que a sua identidade vem dele. E o significado da sua vida é ele. E você tem importância para ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus fala na palavra dele que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então você é importante para ele. Tudo aqui é passageiro, mas uma alma contrita no Senhor, obediente, no espírito voltado a Deus, terá vida e vida eterna e vida em abundância, e vai ter vida boa aqui. Eis que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, se eu obedecer. Se eu crer na palavra. Se credes e me ouvirdes, comereis o melhor da sua terra.
E eu tenho comido o melhor dessa terra. Show de caramaçou de cantarabá. Labiá de cantarabá. Eu tenho comido o melhor dessa terra. Porque Deus tem me dado provisão daquilo que eu necessito. Porque Ele tem me dado. Porque Ele é Deus e é soberano. Não que eu não tenha aflição. Não que eu não passe esse perrengue. Mas em tudo e até aqui o Senhor me sustentou. E Ele te sustenta em Menezes. Porque Ele é Deus. E Ele capita de dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O resto é Deus sem saída. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E daí eu prefiro essa vida eterna. Porque o dom é gratuito. É pela graça que nós seremos salvos em Jesus Cristo, na obediência à palavra, para que nós possamos vencer todos os obstáculos em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoe essa igreja aqui reunida em todas as áreas, com toda sorte de bens celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, tenha no coração e na mente. Abraço, Espírito Santo. Tenha dias abençoados de renovo, de avivamento, graça e paz em nome de Jesus. Amém?